É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos juntos nesse nosso encontro de sempre, com a graça de Deus. Simples, direto, para o seu coração, a partir do que o Evangelho faz no meu também. Eu quero ler um salmo que provavelmente você conheça. Eu já falei sobre ele centenas de vezes nos últimos quase 40 anos no qual eu anuncio o Evangelho. É o Salmo 126, e que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes que cruzam o deserto do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ora, quando este salmo foi escrito, ele foi escrito por causa de uma grande alegria. Por isso é que ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, que é uma expressão judaica para se dizer quando o Senhor restaurou a sorte do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, que tinha vivido de maneira extremamente pagã, praticando idolatrias e fazendo coisas mais perversas do que as nações que antes deles habitavam a terra para a qual Deus os enviara e os conduzira pelas mãos de Moisés e depois de Josué, esse povo de Israel cometeu tantas atrocidades contra si mesmo, em violação à palavra de Deus revelada a eles, que os profetas vinham advertindo há anos e décadas que o resultado daquilo seria que eles inevitavelmente iriam para o cativeiro. E o cativeiro chegou, nada mais, nada menos do que pela mão de Nabucodonosor. E foi trágico. Jerusalém foi cercada, sitiada, caiu, os muros derrubados, o templo incendiado, a arca da aliança que os judeus prezavam mais do que ao próprio Deus desapareceu para sempre. Até hoje só se tem especulação a respeito dela, mas nada de concreto. Os jovens foram, muitos deles, castrados, capados, feitos eunucos, as virgens estupradas, as mulheres violentadas, os velhos mortos. Deixaram apenas o que eles consideraram um restolho humano improdutivo, na terra devastada e coberta de cinzas, antes território de Israel, agora território anexado por Nabucodonosor pelos babilônios. Foram 70 anos naquele cativeiro, trabalhando da maneira mais humilhante possível, escravizados, manipulados, sob os humores de reis que se sucederam. Depois de Nabucodonosor veio Nabonido, veio Belsazar, veio o rei Dario, até que veio Ciro, chamado Ciro o Grande. Aí quando Ciro chegou, os anciãos de Israel mostraram a ele a profecia que Isaías, o profeta, tinha feito muitos anos antes, 100 anos antes de Ciro nascer. E a profecia está registrada aqui no livro de Isaías, no capítulo 45, para quem quiser ler. Uma profecia que dizia, 100 anos antes de Ciro vir ao mundo, que nasceria um homem chamado Ciro, e que ele seria uma espécie de Messias, de ungido, de libertador
de Israel. Aqui está dito, Deus falando 100 anos antes de Ciro existir, chamando Ciro pelo nome. Assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu Messias, ao seu ungido Messias, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, Ciro, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, Ciro, e te pus o sobrenome, ainda que tu não me conheces, nem saibas que eu exista. Eu sou o Senhor e não há outro, Ciro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu, Ciro, não me conheças, para que tu saibas e para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, do ocidente ao oriente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Pois bem, isso foi escrito 100 anos antes. Quando Ciro assumiu o poder e se tornou grande, desbancou todos os impérios, Israel estava sob cativeiro em Babilônia ainda, e Babilônia agora estava sob o domínio de Ciro. Os anciãos de Israel foram até Ciro e leram Isaías 45, e Ciro ficou chocado de que ele tivesse sido profetizado 100 anos antes dele existir, chamado pelo nome com essa precisão, e tivesse se tornado o grande. E ele ficou tão chocado com o impacto daquela profecia, que os historiadores dizem que ele fez um édito liberando o povo de Israel para sair do cativeiro em Babilônia e voltar para a terra de Israel, reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo, refazerem a vida deles dentro das fronteiras que a eles pertenciam já há séculos e séculos, há mais tempo do que o Brasil se sente Brasil nesse chão que a gente chama de pátria brasileira. Eles já tinham muito mais tempo de vida no território de Israel do que nós aqui. Pois bem, eles voltaram. E eles não tinham tido até então nenhuma perspectiva de livramento. Nem Nabucodonosor, em Nabonido, Beltesazar, em Ciro. Antes de Ciro, nenhum daqueles reis tinha trazido qualquer vislumbre de libertação. E, de repente, da noite para o dia, onde não havia nenhuma perspectiva, surgem todas as perspectivas. Por isto é que o Salmo diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre todas as nações que souberam e viram aquilo do Oriente ao Ocidente da terra, se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles mesmos confirmavam: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse foi o impacto causado por aquela libertação súbita. E é normalmente o impacto que nos causa quando a gente não tem nenhuma perspectiva na vida, nenhuma, zerados de esperança, e de repente a graça de Deus nos visita. Porque existe esse elemento miraculoso na graça de Deus. Às vezes você está aí, todo acorrentado, sem perspectiva, sem sinal de esperança, sem saída, como os israelitas no cativeiro em Babilônia, chorando às margens do rio, com saudade de uma existência que você teve e perdeu, se sentindo deprimido, sem nenhuma expectativa de melhoria para a sua vida ou existência,
tendo desistido de tudo, já quase aceitado como karma esse estado que em você se instalou, se circunstancializou, amuralhou-se à sua volta e conteve a sua vida em limites antes para você impensáveis, mas que agora caracterizam a pequenez de desesperança da sua vida, e você aí, sem nenhuma perspectiva, assim como você estava, de repente, de maneira surpreendente, às vezes até mediante uma palavra como essa que eu estou dizendo aqui a você, uma luz acende. Um édito celestial é enviado. Uma ordem carregada por anjos é trazida. E a sua sorte muda do dia para a noite. E você vai dormir em depressão e acorda em estado de libertação feliz. E vai dormir sem perspectiva e milagrosamente a vida inteira muda por um gesto, por um ato impensável, impossível, inimaginável antes, mas que é uma graça divina que alcança você por meios, modos, caminhos, veredas e alternativas que você nem sonhava e nem imaginava, mas que se instalam. Eu conheço essa experiência dezenas de vezes na minha vida. A começar do iniciozinho, quando eu estava andando procurando uma arma para me matar aos 18 anos de idade, em julho de 73, querendo morrer, cansado de existir, de saco cheio da vida. Não havia mais mulher que me provocasse, sedução que me encantasse, viagem de ácido que me empolgasse, sugestões de relacionamento que me animasse. Eu estava cansado, velho, exaurido, tinha pegado tudo, comido tudo, lambido tudo, esgotado tudo, me cansado de tudo, me envelhecido existencialmente, infinitamente antes da hora, numa desilusão total com a vida. E quem me conhece sabe que eu não estou aqui com historinha fiada. Esse era o fato, e eu estava procurando um revólver na casa de um amigo para dar um tiro na cabeça, quando de repente eu fiquei sabendo desse édito de Jesus, desse decreto da cruz, que diz que está decretado que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que está decretado que todo cativo está feito liberto, está decretado que o império das trevas foi rachado pela graça do amor de Deus, e quem crê tem a porta livre para sair. Quando essa palavra entrou em mim, e os grilhões quebraram-se, e eu vi aquela montanha de opressão espiritual, de demônios me oprimindo e querendo me matar, serem jogadas para longe de mim da noite para o dia, e eu que queria até o meio da noite daquela quarta-feira me matar, entrei na madrugada querendo viver e amanheci na quinta-feira seguinte. Parecia que tinha um passado colírio nos meus olhos e o mundo inteiro tinha clareado e tudo tinha mudado. Fui correr na floresta, como eu fazia todo dia, praticava jiu-jitsu todos os dias, me exercitava bastante. Fui correr na floresta, os meus 7 a 8 quilômetros, olhando um outro mundo. Me batizei sozinho nas águas de um igarapé, sem ninguém, aos prantos. Encontrei aquela água de um igarapé no meio da floresta e me batizei só, chorando de alegria, sem acreditar que eu tinha vivido até o dia anterior carregando grilhões pesados, e agora, numa fala de Jesus, uma palavra, um édito no qual eu criei, quebrou todos os meus grilhões. E aí eu cheguei naquele igarapé e me batizei sozinho, me joguei para trás, em nome do Pai, e afundei. Fui lá no fundo daquelas águas cristalinas que minha costa tocou na areia do igarapé. Eu abri os olhos, vi aqueles buritizais, os pés de buriti, a água, a lente da água, aquele céu azul, em nome do Pai. Aí eu vim fora, botei a cabeça, respirei um pouquinho, sequei os pulmões todos e afundei, em nome do Filho,
Fiquei de olhos abertos, daquela epifania, voltei sozinho, respirei, expirei, sequei os pulmões e voltei até o fundo, em nome do Espírito Santo. E olhando aquilo tudo, eu levantei dali, corri, como Elias, cheio do Espírito, tocado por uma alegria enorme, porque quando o Senhor restaurou a minha sorte e me tirou daquele cativeiro espiritual, mental, existencial, comportamental, eu fiquei como quem sonha. E na minha cidade ninguém acreditava lá em Manaus. Todo mundo ficou dizendo que coisa, que loucura. Teve gente que disse, o cara surtou de vez. Não volta mais, não tem mais cura para esse surto. Outros começaram a observar e disseram, não, tem coisa séria rolando aí. Outros disseram, grandes coisas fez o Senhor por eles, por ele. E eu mesmo dizia para todo lado, testemunhando na praça, para os hippies. Logo as televisões começaram a me chamar, as rádios, aonde eu ia. Eu dizia, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estamos alegres, por isso eu estou feliz. Foi isso que aconteceu com eles, até aqui, até a metade desse salmo. Só que a vida prossegue. E esses impactos que a gente sofre de repente, que nos libertam de coisas impensáveis de repente, eles não vão continuar gerando um dia depois do outro de milagres e milagres e milagres impensáveis, súbitos e de repente. Não. Essa visitação acontece aqui, acontece ali, acontece de vez em quando. Mas a gente tem que aprender a viver no mundo real, onde a vida não é feita de éditos imperiais, não é feita de privilégios súbitos que nos visitem todos os dias, ao contrário. Ela é feita de ralação, de perseverança, de continuidade, de insistência, de trabalho. Você tem que se fazer cativo da esperança, refém da esperança, tem que se deixar sequestrar pela fé e pelo amor de Deus e não perder a esperança nunca. Porque uma coisa é a ordem de Ciro, dizendo, voltem para Jerusalém, construam a cidade, o templo, se virem, vocês estão livres. Mas e agora? Agora é um dia depois do outro, vai ter que se quebrar pedra nas pedreiras, para tirar pedra para fazer o muro. Tem inimigos em volta que não querem que o muro seja construído. Tem gente boicotando o trabalho o tempo todo. Há pessoas que acham que foi injusta a sua libertação, surgem invejas. E a vida entra no seu ciclo, onde você carrega uma libertação, uma autorização, um direito, um poder para fazer e reconstruir a vida, mas não sem inimigos, não sem dificuldades, como Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É por isso que o Salmo mergulha nessas duas dimensões. Uma é, milagres existem, você pode receber agora. Uma visitação tão extraordinária que aquilo que era impensável e impossível na sua vida pode se tornar realidade just like that. Quando o Espírito de Deus vem e opera soberanamente, quebra grilhões de todos os lados e arrebenta tudo e você fica livre. Só, meu irmão, que você vai ter que aprender a exercitar a sua liberdade. E liberdade dá trabalho. Liberdade demanda sacrifício, renúncia, perseverança, insistência, disposição esperançosa de trabalhar sempre. Por isso é que o Salmo prossegue dizendo agora, depois de celebrar o que foi subitamente uma libertação, ele se prepara para viver a segunda dimensão, que é a manutenção dessa libertação por um cotidiano de fé, de perseverança, de amor, de insistência no bem e de capacidade de derramar lágrimas doces sobre o chão e sobre as sementes da nossa esperança sem desistir jamais. Por isso ele prossegue dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Se você conhecesse a geografia, você entenderia isso melhor. O Negueb é um deserto no sul de Israel, e como todo deserto vive seco, não é?
Mas você passa de carro pelas estradas no meio do deserto do Negueb e de vez em quando você vê placas dizendo cuidado com as inundações, com as enchentes, com os dilúvios, com os floods. Por quê? Porque quando vem o período de chuvas em Israel, chove tanto no deserto do Negueb que surgem rios invernais caudalosos, poderosos, com água que gera corredeiras, que vira carros que estejam passando na estrada no curso daquele fluxo de rio. E o salmista está dizendo, Senhor, o Senhor que já nos libertou do cativeiro, agora restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, porque a gente sabe que o Negueb é um deserto, mas a gente sabe que de vez em quando a tua chuva cai lá, tão torrencialmente que um milagre de rios surge. Então, não deixa de nos visitar com o milagre da tua graça, de renovar as chuvas da tua bondade sobre nós. É o primeiro pedido que eles fazem para a manutenção desse espírito de perseverança na caminhada de quem conheceu a libertação. A segunda coisa que eles dizem é: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que ele está afirmando aqui é: todo trabalho sincero, fiel, honesto, perseverante, dedicado, amoroso, feito em fé, com esperança, que não desiste, que escolhe as melhores sementes para semear, mesmo que as chuvas demorem a cair no deserto da nossa vida, a gente rega com lágrima. Os que com lágrimas semeiam, irrigação gota a gota, como Israel aprendeu e ensinou para o mundo inteiro nos últimos 55 anos, nos kibbutz, nos desertos. Só uma gotinha, gerida por computador em cima de cada sementinho, faz o deserto inteiro florescer sem gastar quase água nenhuma, só gotinha. É o mesmo princípio enunciado 3.000 anos antes, de modo existencial e poético. Esse judeu aqui, antes da irrigação por computador em Israel, já acreditava em irrigação por lágrima na vida. Se ainda que não chova, eu sei que os que vão semeando com lágrimas, botando a boa semente e pingando até a lágrima da tristeza, da dor, do cansaço, mas semeando com lágrimas, até a umidade dessa lágrima vai fazer essa boa semente florescer. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão, ceifarão. Os que vão caminhando, andando, semeando e andando enquanto semeiam, os que não ficam parados por causa das circunstâncias, mas enquanto andam, semeiam. E enquanto semeiam, regam a semeadura com lágrimas, esses voltarão com grande júbilo, trazendo montanhas de feixes. E esta era a palavra que eu queria deixar com você hoje de manhã. Grandes milagres e libertações acontecem. Eu os tenho provado de tempos em tempos na minha vida. A gente tem que pedir a Deus o tempo todo que as chuvas dessa bondade milagrosa nos visitem de vez em quando. Mas a gente precisa saber que o cotidiano da existência é feito de fé, perseverança, trabalho, renúncia, escolha das coisas melhores e excelentes, sabedoria, vontade, disposição de não se deixar vencer pelo mal, antes vencer o mal com o bem, porque só vai voltar com júbilo trazendo os seus feixes quem andar na vida assim. Agora, o que se entregar à lamúria e o que ficar querendo que a vida seja tocada à base de milagres, esse vai ficar esperando milagres que não chegarão, porque a ordem de Deus é simples. Ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Mas a sentinela tem que fazer a parte dela, tem que vigiar. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas ele não diz, vá dormir que amanhã a casa vai estar pronta, que os anjos vão construir à noite. Não é assim não, meu irmão. O Senhor abençoa e a gente trabalha, a gente se entrega, a gente não desiste nunca, a gente não retrocede, a gente prossegue em fé, porque afinal o que está dito e não será mudado jamais é uma coisa só. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor diz, o meu justo, esse, viverá pela fé. E se retroceder, nele não estará o meu coração. Você recebeu já grandes libertações. Por que a sua vida está nessa miséria que se encontra hoje? É porque você caiu nesse espírito mágico do paganismo religioso e fica querendo viver de milagres. O grande milagre da vida é fé, esperança e amor. Apesar de tudo, contra tudo. É fé, esperança e amor, mesmo no deserto mais seco. É a capacidade de escolher boas sementes e plantá-las, mesmo quando não chove. Regá-las, ainda que seja com as lágrimas das nossas esperanças. Porque no final, fique sabendo, quem vai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você viu aí aparecendo o endereço do meu site, vá lá. Você viu aparecendo direto o endereço do Teatro La Salle. Eu estou esperando você lá. Todo domingo, às 19 horas, na 906 Sul. Assim como você viu outros endereços em outras cidades onde você está vendo esse programa, que correspondem aos lugares que você pode visitar das estações do Caminho e da Graça espalhadas pelo Brasil. Aqui em Brasília, eu aguardo você no Teatro La Salle, aguardo você no meu site, olha o endereço, e lá eu aguardo você na Vem VTV, 24 horas, dizendo infinitamente mais do que eu acabei de dizer aqui. E há milhões de pessoas assistindo na terra toda. Não fique fora, aproveite e vá lá. Eu vou ficando com você por aqui e você veja esse anúncio da instituição de uma amiga minha que vale a pena ser levada a sério. O telefone vai aparecer no final, é uma escola boa para o seu filho. Preste atenção, eu vejo você no La Salle e até domingo que vem. Tchau, tchau. Eu acredito que os pais que, em podendo, puserem os seus filhos para terem essa experiência que vai aí de 2 anos de idade até os 10 a 11 anos, num lugar de ensino integral, onde a criança não leva dever para casa porque tudo acontece lá. Da educação natural, tranquila, evolutiva, de uma pedagogia de convívio, a aquilo que de fato vai também ajudar as crianças a se encaminharem para a vida acadêmica convencional depois nas escolas comuns. De maneira que se você quer dar um tratamento especial ao seu filho, fica aqui a recomendação. Você viu esse período todo, as imagens, o telefone, as informações necessárias estiveram passando e ainda estão aqui como legenda enquanto eu falo.